Olá, pessoal. Eu sou Luciane Landim, repórter de O Tempo, e a gente recebe na redação aqui em Brasília a deputada federal Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais. Deputada, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho. Bom, a gente começa essa conversa falando sobre um episódio ocorrido no plenário da Câmara dos Deputados no dia 8 de março. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, também de Minas Gerais, subiu à tribuna da Câmara com uma peruca e disse que mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Por conta do episódio, ele está sendo acusado de transfobia. A senhora é líder de um movimento representativo na política. Eu queria entender um pouco o que essa atitude, o que esse episódio causou, o que ele representa, especialmente por ter sido feito em um dia que é dedicado à conquista de tantos direitos para as mulheres, né? O Dia Internacional das Mulheres. Acho que, primeiro, a violência não é só contra travestis e transexuais ao nos retratar de forma caricata e risível. A violência não é só contra as mulheres, por no Dia das Mulheres subir no púlpito e desviar o assunto. A violência é contra o parlamento, a violência é contra a política, a violência é contra o Brasil. Por quê? Nós vivemos hoje a maior crise socioeconômica, ambiental e climática da história. O que se espera de um parlamentar é justamente o debate sobre políticas estruturantes para gerar renda, emprego e tirar o Brasil da crise a qual nós estamos. E não endossar no imaginário popular a imagem de que política é o espaço do circo, a política é o espaço da zoação, da brincadeira. Política é coisa séria. Então, na verdade, a gente entrou com uma notícia crime e enviamos também um pedido para a Comissão de Ética avaliar a situação a fim de puni-lo, porque eu não fui eleita para poder discutir no parlamento o que é homem ou o que é mulher. Eu fui eleita para discutir segurança alimentar, promoção de saúde, aumentar a quantidade de creches, combater a evasão escolar, discutir uma legislação ambiental para mitigar a crise climática. É para isso que nós somos eleitas e é para isso que serve política, como uma ferramenta de mudanças estruturais da sociedade. Inclusive, essa situação aconteceu em um cenário de um Congresso Nacional mais conservador do que em anos anteriores. Isso foi colocado nas eleições de outubro do ano passado e a senhora chega justamente nesse perfil mais conservador. Como enfrentar isso? Como explicar que existem crimes, que as pessoas às vezes confundem o que falam com liberdade de expressão e muitas vezes não é bem assim, né? Não há problema algum no conservadorismo. Eu mostro a tese, o outro lado a antítese e o plenário escolhe a síntese. Nenhuma ideologia plausível é favorável à violência e discriminação contra grupos historicamente marginalizados. O que nós não podemos tolerar são atitudes criminosas. E nesse ponto, a gente não quer censurar ninguém. As pessoas têm que se responsabilizar pelo que elas fazem. Eu posso falar o que bem entender aqui, e se minha fala for uma fala preconceituosa, a qual é prevista como crime na legislação brasileira, eu vou ter que arcar com isso. E é isso que a gente está propondo. A gente entende que foi uma fala criminosa, antiética, e que ele responda juridicamente e no ponto de vista do parlamento sobre a fala que ele fez. O deputado Nicolas, inclusive, tem apoio à declaração dele dentro do Congresso Nacional e fora também por populares. A senhora vê esse apoio que ele tem, pessoas endossando o discurso dele como prejudicial para uma possível punição dentro da Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética, que vocês pedem a cassação do mandato dele? Nós somos o país que mais mata travestis transexuais do planeta há 14 anos consecutivos. 80% dos assassinatos contra travestis transexuais ocorreram com uma violência exagerada, paus enfiados nos anos, corpos esquartejados. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só, uma facada só. É crime de ódio. Mas, paradoxalmente, o Brasil é o país também que mais consome pornografia trans. Então, aqueles que nos consomem de madrugada, né, acabam nos violentando também, abertamente, ao céu aberto. Então, o que a gente tem que trabalhar no Brasil são políticas para que nós não carreguemos mais essa chaga de ser um país violento com a comunidade trans. O Brasil está longe de ser um país pacífico. A violência é contra diversos grupos sociais. Somos o país que mais mata policial também, por exemplo. Mas o que nós temos que discutir é de que a violência contra pessoas transexuais são violências hiperbolizadas. A gente costuma dizer que nem direito ao sol é dado uma travesti, porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria, só nos é dada a esquina de madrugada,
porque 90% dos nossos corpos e companheiros estão na prostituição quase que compulsória, quase que obrigatória. E, dependendo do ponto de vista político e ideológico, nós temos que discutir construção de políticas públicas para que esses grupos alijados historicamente, excluídos na sociedade brasileira, consigam um mínimo de equidade. E, deputada, o episódio foi feito dentro do plenário da Câmara dos Deputados, na tribuna, que é um espaço para os parlamentares expressarem suas opiniões, defenderem projetos. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse há algumas semanas, atacou essa postura de deputados subirem à tribuna para fazerem ataques, fugirem do debate realmente de projetos, de propostas que estão colocadas, que são alvo de votações e que precisam realmente serem aprofundadas ali. E nos últimos anos a gente percebeu bastante o uso da tribuna, do plenário, um espaço democrático para esse tipo de discurso. Como a senhora avalia essa mudança de postura no Congresso Nacional? A senhora vê como prejudicial para o país como um todo? A senhora acredita que deve haver uma mudança? Veja só, o Brasil está numa crise profunda. E parte dessa crise ela é materializada na desigualdade de gênero que há no país entre homens e mulheres e a dificuldade de políticas públicas para a superação dessa crise. Para você ter ideia, quando você vai discutir maternidade, há uma média, no Brasil, há um número que mostra que há uma média de 51 dias a criança que nasce prematura fica na UTI no Natal no Brasil. Então, é um debate que nós temos que fazer enquanto política pública, né? Como diminuir a internação, no caso da UTI no Natal, como diminuir partos prematuros, por exemplo, como diminuir a desigualdade salarial que há entre homens e mulheres que desempenham a mesma função. Esse debate, como discutir, alargar a licença maternidade e também a licença paternidade, esses debates são debates estruturais e que o parlamento muitas das vezes tem se esquivado. Então, acredito que sim, o parlamento mudou, porque a vitória que nós obtivemos nas urnas no ano passado é um recado do povo de que não há mais espaço para a intolerância, para o ódio, para uma polarização odienta. O que nós queremos é política pública estruturante, é governar para todas. É isso que o Brasil quer. Então, acredito que, por isso que aquela fala teve uma repercussão muito grande. Talvez se uma fala daquela tivesse no contexto do Bolsonaro, não tivesse aquela repercussão, porque a marca da política daquela época era necropolítica. E o que nós queremos agora é construir uma biopolítica, uma política pautada no respeito à dignidade humana e de superação da crise do Brasil. É isso que a gente quer. E falando um pouco sobre essa questão de liberdade de expressão, que muito também tem se usado essa expressão, né? Está em debate na Câmara um projeto sobre fake news. Basicamente, inclusive a regulação de mídias sociais é alvo desse projeto, mas basicamente entender o que é informação falsa, o que é discurso de ódio, o que é discurso criminoso, e liberdade de expressão também está muito dentro desse debate, né? E às vezes, outra confusão que fazem é com a imunidade parlamentar, que é o direito constitucional que parlamentares têm para expressar opiniões na tribuna da Câmara como parte do debate legislativo. A senhora acredita que esse projeto pode ter alguma mudança nessa relação, na definição de liberdade de expressão para tentar diminuir esses ataques, essa confusão que tem sido feita? Olha, nós não temos nada contra a liberdade. Inclusive, eu como professora de literatura, leitora da Clarice Lispector, há uma frase dela e dela mesma, em que diz que liberdade é pouco, o que nós desejamos ainda não tem nome. Então, nada contra a liberdade, as pessoas podem falar o que bem entender. Agora, elas têm que ser responsabilizadas pelo que falam. E assim se constrói e se aprofunda a democracia num país. Então, o que a gente defende é aquilo que é aplicado no mundo real tem que ser aplicado no mundo virtual. Só o que a gente vê, infelizmente, é uma esfera virtual que é uma terra de ninguém, em que as pessoas acham que podem cometer crimes à vontade, falar o que bem entender, que não vão ser responsabilizadas. E tem que ser, né? E a mesma coisa para a imunidade parlamentar. Nós não podemos usar a imunidade parlamentar para praticar crimes, para promover discurso de ódio, para promover intolerância. Isso não é aceitável num país que quer se construir como uma democracia mais densa, mais sólida, né?
A senhora acredita que episódios como semelhantes ao envolvendo o deputado Nicolas Ferreira são espaço para se discutir, por exemplo, penas mais duras para quem comete crimes semelhantes, transfobia, homofobia, racismo? Olha, eu sou professora de literatura e eu digo que educar é muito mais importante do que punir, né? Eu digo sempre, eu posso estar na política, mas sou professora. Até porque meu papel no espaço legislativo é muito mais importante, o meu papel no espaço sala de aula é muito mais importante do que no espaço legislativo. Porque no espaço legislativo eu crio leis, mas na sala de aula eu crio consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, são novas consciências. Nós temos uma lei que criminaliza o racismo no Brasil. Eu pergunto, quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Mais importante do que criminalizar uma prática é discutir essa prática em sala de aula. Nós temos que produzir consciências antirracistas, produzir consciências anti-LGBTfóbicas, produzir consciências ecológicas. Esse é o papel da escola. Então, legislação mais rígida, mais dura, não sei se é o caminho. O caminho é responsabilizar as pessoas. Nós já temos muitas leis no Brasil. Nós queremos que elas sejam praticadas. Transfobia já é considerado um crime inafiançável. Então, não precisa de uma legislação mais dura nesse sentido. O que nós queremos é que as legislações que existem sejam praticadas e, mais do que isso, que a questão educacional seja levada a sério no Brasil para a gente produzir consciências que levem o Brasil para um outro status e não esse status de quase barbárie que nós passamos nos últimos anos. Deputada, mudando um pouco de assunto e entrando em política geral, há conversas e negociações sobre uma federação entre o PDT, o PSB e o Solidariedade. Como anda essa articulação? A gente pode esperar realmente que um acordo seja firmado para essa federação e uma atuação conjunta no Congresso Nacional nos próximos anos? Sim, está avançado o debate sobre uma federação entre esses três partidos. Há um acordo praticamente entre as lideranças desses partidos para que essa federação ocorra e a gente construa de fato uma posição firme no Brasil de acordo com o nosso viés ideológico. Esses debates eles vão acontecer também em esfera estadual e municipal, porque tem eleição municipal no próximo ano, né? Inclusive, o nosso nome tem sido ventilado para disputar a prefeitura. A gente está em segundo lugar na prefeitura de Belo Horizonte, né? E esses debates eles vão ser municipalizados da federação. Então, a gente aguarda o debate no município para depois reverberar no nacional. Mas, nacionalmente, há um interesse, sim, em fazer a federação quanto antes. A senhora já citou as eleições do ano que vem, a Prefeitura de Belo Horizonte, sendo bem prática, de 0 a 10, qual é a chance da senhora liderar uma frente ampla, disputar a eleição à Prefeitura? Eu tenho atuado em dois grandes pontos. Primeiro, minha preocupação é com o Congresso Nacional, em construir política de superação da crise nacional, sobretudo no que se refere à crise climática e à crise humanitária na qual nós estamos. Fazer uma reforma no sistema prisional, discutir uma política de segurança alimentar. É um absurdo no Brasil um pacote de biscoito recheado ser mais barato do que uma maçã orgânica. Então, a gente tem que discutir uma questão de ordem nacional. Em esfera municipal, eu tenho também preocupado, eu fui a pessoa mais bem votada da história de Belo Horizonte, na esfera municipal, no legislativo. Então, tenho um carinho muito grande por Belo Horizonte, que tem um DNA progressista, é uma cidade de Célio de Castro, Patrus Ananias, dentre outros parlamentares, prefeitos importantes, de que nós plasmemos na política mineira esse caráter progressista. Então, eu tenho construído, junto a outros partidos, uma grande frente progressista para Belo Horizonte manifestar esse seu lado progressista. Agora, se você e eu que vai ser a pessoa que vai encarnar essa frente no ponto de vista eleitoral, no dia das eleições, aí isso é um debate muito futuro. A preocupação é uma frente unindo partidos do campo progressista. E agora, no Congresso Nacional, quais são as prioridades do seu mandato de atuação? A prioridade é, primeiro, a gente discutir, junto ao governo federal, um programa de analfabetismo zero. Porque há pesquisas que mostram que no Brasil, infelizmente, 1/3 da população acima de 15 anos tem algum grau de analfabetismo. Então, a gente tem que fazer uma política de analfabetismo zero. Discutir também uma política de legislação ambiental uma legislação ambiental mais rígida,
adaptada para esse contexto de crise climática, para mitigar a crise nos municípios, nos estados, e também a gente discutiu a segurança alimentar. Segurança alimentar é fundamental, né? Então, defendemos redução de agrotóxicos, né? Redução de impostos sobre frutas, legumes, verduras, né? Alimentação saudável, merenda escolar mais saudável, né? Discutir, por exemplo, eu estava esses dias, uma pessoa me comentou que a filha dela, que tem 3 meses de idade, tomou a Coca-Cola para provar de tudo. Quer dizer, a gente tem que discutir uma alimentação mais saudável no Brasil. Isso passa por uma questão tributária. Então, a gente tem feito esses debates para este ano e, dependendo também do anseio popular, podemos mudar outros debates. Mas, estruturalmente, é educação, meio ambiente, segurança pública, né? Deputada Duda Salabert, obrigada pela entrevista, pela conversa na redação de O Tempo aqui em Brasília. Eu que agradeço, salve o jornalismo, não há democracia sem jornalismo. Então, quanto mais o jornalismo de qualidade, mais qualidade vai ser a democracia brasileira. Por isso, palmas para o jornal O Tempo, que eu tenho um carinho e sou leitora. Obrigada, deputada. Até mais, pessoal.